Graça e paz a todos meus queridos irmãos. Podcast presbiteriano novamente aqui para levar todas as emoções do presbiterianismo aqui em Angola. Como já publicamos lá na nossa página do Facebook, que estaríamos na Igreja Presbiteriana Fiel, estamos aqui hoje com o nosso querido pastor, que é o presidente do conselho daqui da Igreja Presbiteriana Fiel, onde vamos abordar todos os assuntos quanto à festividade, saber um breve historial da Igreja Presbiteriana Fiel. Pastor, muito boa tarde. Boa tarde, irmão Maldino. Uma bênção e um prazer tê-los aqui conosco. Prazer é todo nosso, pastor. Espero que Deus vos abençoe e nos abençoe também com a vossa presença. Amém, amém, amém. Okay. Então, meu querido pastor, conta-nos um pouco, breve historial daqui da Igreja Fiel. Sabemos nós que começou como um ponto de pregação, agora completará já um ano como igreja. Então, todo esse processo, como é que foi? Ok. A Igreja Presbiteriana, hoje conhecida como Igreja Presbiteriana Fiel, foi durante muito tempo conhecida como Congregação do Bairro de Olinda Rodrigues. Essa congregação anteriormente foi um ponto de pregação no bairro de Olinda Rodrigues. É assim que funciona na Igreja Presbiteriana de Angola. Nós começamos, quando vamos plantar uma igreja, começamos com um ponto de pregação, depois que passa a congregação e então a igreja organizada. Em 2013, a Igreja Presbiteriana do Farol começou com algumas irmãs aqui, entre elas a irmã Ana e também a própria irmã Justina, a irmã Susana. Começou então aqui um trabalho evangelístico em 2013. No ano de 2013, no dia 9 de junho, coincidentemente, ou jesuincidentemente, o aniversário da IPA, que é 9 de junho. Aqui também começou então esse ponto de pregação. Durante esse tempo foi se pregando o evangelho, outras pessoas do bairro foram se juntando, o pai que estava aqui, o pastor Pedro Mateus, depois vieram outros irmãos, o pastor André também passou aqui trabalhando, evangelizando, e então vieram os presbíteros Isaac e o presbítero Paiva. Esses irmãos é que ficaram aqui durante muitos anos, pregando o evangelho, instruindo a igreja. Mas desde o tempo que eu estava no Brasil, essa igreja já me esperava para eu ser pastor dela, porque eu já havia sido anunciado como pastor dessa igreja. E então chegamos do Brasil em 2023, não, melhor, 2021. Em fevereiro, no dia 28 de fevereiro de 2021, assumimos a congregação, a então congregação do bairro de Olinda Rodrigues. Começamos os trabalhos em várias áreas da nossa igreja. E em 2023, o ano passado, no dia 6 de agosto, nós então fomos alçados ou organizados a igreja e passamos a ser a Igreja Presbiteriana Fiel, porque o nosso foco é buscar a fidelidade e viver essa fidelidade até a morte, se necessário, conforme o nosso texto que temos adotado no livro de Apocalipse. Então, nesse caso, pastor, nós comemoraremos o primeiro aniversário no domingo, porque é domingo, senão a igreja completa no dia 6. O aniversário é dia 6 de agosto. Como dia 6 de agosto será depois de amanhã, durante a semana, sim. No dia 6 de agosto, nós estaremos aqui, celebrando a Deus com uma reunião de oração. Sim. Vamos celebrar com cânticos, com pregação da palavra pela manhã, terça-feira de manhã, às 9 horas, a partir das 9. Mas a comemoração mesmo será no domingo, no dia 11 deste mês, no dia 11 de agosto, com participação de irmãos. Um dos preletores da Conferência da Fé Reformada estará conosco, reverendo Dario, e estaremos aqui na Escola Dominical às 9 horas e no culto a partir das 10. E estamos alegres por isso. Ok. Amém. Sim. Nesse caso, pastor, quanto tempo a igreja ficou como ponto de pregação para depois subir a igreja? Nós ficamos 10 anos como ponto de pregação e congregação, 10 anos, de 2013 a 2023. E nós então estamos a completar, ou completamos 11 anos mesmo da existência aqui no bairro de Olinda Rodrigues, 10 anos de congregação e um ano agora de igreja organizada. Desde então o local sempre foi esse, pastor? Desde então o local? Não, quando se começou os trabalhos aqui, cultuava-se na casa das irmãs, de algumas irmãs, entre elas a nossa mamá Susana. Aqui atrás, lá atrás, então está a casa da mamá Susana, nós cultuamos lá. Depois, aqui nesse espaço em que nós estamos, nós cultuávamos, mas era
debaixo de uma árvore. Então colocávamos blocos e aí se sentava. Quando vim passar férias saindo do Brasil, eu ainda participei de um dos cultos que era debaixo de uma árvore. Quando chegamos em 2021, nós já estávamos nesse lugar, mas nesse lugar só tinha paredes, a parede do templo até desfiadas em alguns lugares também. Não havia nem essas salas de aulas, não havia a cozinha, não havia as duas casas de banho, o escritório e não havia o quintal também. De 2021 para cá, nós temos trabalhado arduamente, incentivado a igreja. Tive que ministrar durante uns 4 meses tudo sobre contribuição, sobre dízimo, Dízimo. sobre trabalho, para incentivar a igreja a trabalhar, incentivar a igreja a dar oferta, incentivar a igreja a dar dízimo. Foram estudos exaustos, desde o primeiro livro do Antigo Testamento ao último, tentando mostrar como é que a igreja deve lidar nessa área do trabalho também. O título foi A Visão Cristã de Trabalho. Então, nós fizemos alguns estudos e abordamos isso. De lá para cá, Deus tem sido muito, muito grato, ou melhor, tem nos abençoado muito mesmo e muito misericordioso conosco, que a igreja começou a ofertar, a dar dízimo e Deus começou a abençoar, sem contar também com o apoio de muitos irmãos e apoio de algumas igrejas também. Amém, amém. Se bem que a Igreja Fiel comemora o primeiro ano de existência como igreja, né? Como igreja, Sim. mas temos ouvido muitos relatos sobre a Igreja Fiel, que são relatos positivos, né? Em termos de membresia, pastor, como é que o pastor faz assim uma análise todo esse tempo, desde que o pastor pegou a igreja como pastor titular até o momento que nos encontramos? Sim, Deus tem nos abençoado também, né, com relação à membresia. Quando nós chegamos frequentando os cultos, nós normalmente olhamos a frequência de cultos, porque aqui na nossa igreja tem uma característica muito peculiar, é que muita gente tem conhecido a igreja e muita gente vem. Se chegares aqui, chegaram hoje, se chegarem daqui a alguns meses, vai encontrar muita gente. Não tem como chegar e batizar logo. A igreja presbiteriana precisa fazer catecúmeno durante um ano e depois passa por um processo e depois aí é que é batizado. Então você vai encontrar muitos que são apenas frequentes, Sim. não são membros. Sim. Então nós temos o processo de batismo. Todo ano temos dois momentos em que nós batizamos, porque temos duas classes também. O que tem acontecido? Hoje, quando nós chegamos, tínhamos cerca de 45 a 50 pessoas frequentando os cultos. Hoje, nós já tivemos cultos frequentados por cerca de 150 pessoas aqui na igreja. Normalmente, as nossas presenças são em 90 e tal, como nós vimos aí, o domingo passado fomos em 97, hoje 91, mas em cultos, normalmente é esse número. Quando temos um culto festivo, porque nós temos nossos cultos festivos, todo primeiro domingo do mês é um culto festivo. Sim. E todo terceiro domingo do mês é um culto de evangelização, não porque temos um culto evangelístico, não existe isso, mas porque nós temos o nosso culto e depois levamos a mensagem ao bairro, de casa em casa, evangelizando. Amém. Nesses cultos temos almoço, e principalmente no primeiro domingo é domingo de ceia, aí domingo de almoço, celebração, acaba enchendo mais. Sim. Tem 140, 130, 150, 100 e tal. Então temos andado assim. De membros mesmo da igreja, devemos estar em torno de 80 membros mesmo. Mas aí tem muita gente participando como participantes frequentes apenas. Muito bom, muito bom. E sobre os órgãos internos, todos os órgãos internos funcionam cá na Igreja Presbiteriana Fiel? Sem o PH. Sem o PH. Não, porque não tem o PH, eu vi, pastor, eu vi no culto. Acredito que só vi um papá, um pai. Exatamente. Sim. Então fiquei naquela, acredito que o PH não funciona cá. Hoje vieram dois pais. São os dois pais que normalmente têm frequentado. Quando estava o presbítero Paiva, o presbítero Isaac, aí seriam outros. Mas eles saíram já tem um ano. Então temos dois pais que têm frequentado conosco, são bênçãos. E o resto são jovens. Então o que nós temos entendido? Se nós começarmos agora com a UPH, como é que vamos fazer? As mesmas pessoas vão para a atividade dos jovens, as mesmas pessoas vão para a atividade da UPH, vamos esvaziar uma ou outra atividade, vamos nos cansar tanto, estamos à espera, evangelizar mais papais ou nós crescermos. E a mocidade tem crescido? A mocidade tem crescido. A mocidade é o forte dessa igreja, no sentido numérico. Tem muitos jovens, também os jovens é que acabam lutando e aderindo mais à teologia reformada. Sim.
Sim. Então eles acabam vindo mais. Temos muitos, nossa igreja é praticamente de jovem, adolescente e criança. Você encontra a SAF, que é muito galvanizada, a irmã Justina tem feito um grande trabalho com toda a equipa. Então a SAF tem caminhado, tem um número também razoável. Eu acho que chega a cerca de 14 na participação das atividades, tem 10 normalmente que participam mesmo, mas no total são 14 ou 15, se não me engano. E tem muitos jovens, tem muitos adolescentes, tem muitas crianças. Não, muitos adolescentes de facto têm. Tivemos aqui a cultuar e notamos isso aí. E o Conselho tem acompanhado os órgãos internos, nomeadamente a SAF, Sim. a Mocidade, tem estado sempre aí presente para eles. Temos acompanhado e nós temos procurado colocar pessoas idôneas para liderar esses grupos e elas conversam conosco. E, por exemplo, o presidente da Mocidade é um presbítero. Nós já estamos juntos, ele já reporta tudo. Sim. Na SAF, nós temos a irmã Justina, mas a minha esposa é uma das mulheres que está sempre lá. Ela é da área do ensino, ela é que ajuda as mulheres, instrui as mulheres, mas ela sempre reporta. Então, quando há coisas, a irmã Justina reporta, a secretária também reporta, ou a irmã Ju, que é a tesoureira, também reporta. Para os adolescentes, mais uma vez, a minha esposa ela está em tudo. Ela está na SAF, está nos adolescentes, está com as crianças. Ela olha alguma coisa e fala, eu preciso fazer alguma coisa, e ela vai. Então, ela tem levado isso a cabo. Então, reportam as coisas. Para além disso, eu caminho com eles. Como a nossa igreja está a crescer, muita coisa é nova para muita gente. Eu faço tudo. Às vezes eu dou ensaio do grupo coral para ajudar nas vozes. Não, o pastor é bom no canto, o pastor é bom no canto. Eu, por exemplo, os jovens têm seus encontros, mas eu procuro estar com os nossos jovens pelo menos uma vez por mês. Eu é que fico com eles, assistimos um cinema em casa, debatemos sobre algumas músicas, cosmovisão, falamos sobre algum livro, estudamos teologia sistemática. Eu estou sempre com eles. Além do mais, eu é que lidero um dos grupos de oração da nossa igreja. Temos vários grupos espalhados por vários bairros. Então, nós estudamos lá teologia, estudamos vários assuntos, temos estudado sobre aliança lá, então tem sido uma bênção. Tem dado para acompanhar, os presbíteros acompanham. O presbítero Graça, por exemplo, ele é que lidera o grupo de oração aqui e ele é que acompanha também muito os adolescentes. Ele é o professor da escola de catecúmenos, dos novos membros, que serão novos membros. Então, cada um de nós faz uma coisa e trabalhamos juntos. E esses dois irmãos, presbítero Paiva, presbítero Graça, presbítero Miguel, são bênçãos de Deus na minha vida e eu sou muito grato a Deus por eles. Amém. Já que estamos a falar de presbítero, gostaríamos de saber, pastor, sobre a constituição do Conselho da Igreja Fiel. Sim. Nosso conselho ainda é pequeno, nós gostaríamos que fosse maior. Nós, por enquanto, temos o presbítero docente, que sou eu, o pastor. Temos 2 presbíteros regentes, presbítero Miguel, presbítero Graça. Os 2 presbíteros são homens de Deus, homens piedosos e intelectualmente capazes. Eles têm nos ajudado muito. Vocês puderam assistir a escola dominical, que foi ministrada pelo presbítero Graça. Para além disso, eu faço aconselhamentos para questões específicas. Nós vivemos num país com muitos problemas, muitas pessoas sofrendo, então eu aconselho sobre coisas específicas. Às vezes eu aconselho em casa mesmo, acompanhamento de casais. Por exemplo, teremos casamento no próximo mês. Aqui, acompanhamento de casais. Às vezes faço em casa, quando dá para o casal ou para os irmãos, e às vezes faço aqui. Aqui na nossa igreja eu acompanho irmãos de várias situações. Pessoas que às vezes estão lutando contra o alcoolismo, estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade. Então eu procuro estudar e faço esse acompanhamento constante com esses irmãos, particularmente. Para além disso, nós saímos para visitar famílias. Eu saio, tenho dias que eu saio para visitar, e outra coisa que eu faço, quando eu estou muito apertado, eu pego o telemóvel, ponho o saldo, ligo para todo mundo, deixo mensagem então, de encorajamento. Um conselho muito presente na vida dos irmãos. Sim, então nós procuramos estar assim. E o presbítero Graça, o presbítero Miguel, fazem tudo. Por exemplo, essa semana, o presbítero Miguel, semana que terminou, o presbítero Miguel saiu aqui passeando e distribuindo cesta básica aos irmãos. O presbítero Graça, todo sábado, ele passa o dia aqui na igreja, visitando. Então, nós procuramos trabalhar juntos. Amém. Pastor, muito obrigado, meu pastor, obrigado, meu professor. Obrigado, obrsempre pelo convite. Sempre que puder, prazer. o Presbiteriano Podcast estará aqui sempre para fazer as coberturas. E serão sempre bem-vindos. Espero que Deus abençoe vocês. São jovens que estão aqui a fazer um grande trabalho para a promoção do Evangelho e também da Igreja Presbiteriana.
Que o Senhor esteja convosco e contem sempre conosco e com a Igreja Presbiteriana Fiel. Amém, amém. Ok. Então, convidamos a Obrigado. todos os telespectadores, todos os seguidores da página Podcast Presbiteriano, que nos sigam sempre, subscrevam lá o nosso canal do YouTube, só escreverem Presbiteriano Podcast ou Podcast Presbiteriano, então vocês verão tudo lá. Todo o conteúdo que nós estamos a fazer, nós mandamos para lá. Temos a página do Facebook também, que é o Podcast Presbiteriano, vocês podem encontrar aí. Então, que Deus continue a nos abençoar. Ela que é membro da Igreja Presbiteriana Fiel. Minha querida irmã, muito boa tarde. Boa tarde, irmão. Então, como está? Graças a Deus estou bem. Como é que está o irmão? Também estou bem, na graça de Deus. Então, gostaríamos de saber, irmã Justina, como tem sido a trajetória aqui da Igreja Fiel? Já é presbiteriana desde há muito tempo e tudo mais. Conta-nos um pouquinho. Sou presbiteriana há muito tempo. Saí do Monte Hermon para Fiel. Montermou para Fiel, tudo por causa da residência. Sim, da residência. Depois de eu me mudar para cá, no bairro de Olinda Rodrigues, aí conheci a congregação, porque começamos como congregação, depois fomos atribuídos como Igreja Fiel. Então, já está aqui na Igreja Fiel há quanto tempo? Desde o princípio. Desde o princípio? Sim, desde o princípio como congregação, até que nos tornamos igreja. Muito bem, muito bem. Então, como tem visto a liderança daqui da Igreja Presbiteriana Fiel, como a receberam, sendo que a irmã saiu do Monte Hermon para aqui a Igreja Presbiteriana Fiel? A liderança tem sido uma liderança abençoada, que tem tratado bem, liderar mesmo bem os seus liderados. E é uma liderança que tem efetuado um trabalho de campo, de evangelização, de visita aos membros. Receberam-me muito bem, graças a Deus, e tem me ensinado a caminhar nos caminhos do Senhor sempre, sempre. Amém. Então tem sido uma liderança ativa, né? Ativa, sim. Está a influenciar sempre os seus membros. Muito bom, muito bom, muito bom. A igreja toda está lá com a liderança, não tem nenhum problema com a liderança. Estão todos bem? Estamos todos bem com a liderança. Ok. E aqui, o local onde nós estamos aqui, onde está a igreja, situada a igreja, é um local bom. A vizinhança aqui tem recebido bem a igreja. Graças a Deus. A vizinhança tem recebido também bem a igreja. Não temos nenhum problema com isto. E eu vi também que a irmã disse-nos que a Igreja Presbiteriana Fiel é uma igreja evangelizadora, né? É. Tem evangelizado bastante aqui o bairro. Sim. Seguindo o programa da nossa Igreja Fiel, temos saído todos os terceiros domingos para o nosso bairro evangelizar. Ah, ok, amém. E a irmã Justina tem um cargo aqui de liderança na SAF. Atualmente sou a presidente da SAF. Oba, Da oba. nossa igreja. Presidente da SAF. Sim. E como tem lidado com as nossas irmãs aqui, as mamás, Sociedade Auxiliadora? Graças a Deus, as dificuldades não faltam, mas Deus tem nos fortalecido, caminhando seus caminhos, com o auxílio do conselho, quando for necessário, o que nos falta, pedimos o auxílio da liderança da igreja. As mamás que não dão muito trabalho. Como o trabalho mesmo do Senhor não é Ah. fácil, é preciso mesmo forças que vêm do Senhor, então Amém. é como tudo. Então, agradecemos bastante nossa querida irmã, presidente da SAF, né? Vamos aqui sublinhar, não sabia isso, a presidente da SAF, da Igreja Presbiteriana Fiel. Agradecemos bastante nossa mamã e que Deus possa abençoar. Para a comemoração das festividades da Igreja Presbiteriana Fiel, pois ela comemora, ou no dia 11 deste mês, comemorará o seu primeiro aniversário como igreja, sendo que ficou muito tempo como ponto de pregação. Então temos aqui o nosso querido Diácono Valódia, ele que é o coordenador das festividades daqui da Igreja Presbiteriana Fiel. Diácono, muito boa tarde, meu querido irmão. Muito boa tarde. Então, como está? Estou bem, tranquilo. Estamos aqui mais uma vez, o podcast presbiteriano, para levarmos todas as emoções lá a casa. Certo. Então, Diácono Valódia, nos conta como é que tem sido a preparação aqui das festividades da igreja. Tem sido boa, tem sido boa. E nós já, como ponto de pregação, a igreja está desde 2013. E aí, o ano passado, ascendeu a igreja. E dia 11 completará um ano como igreja. E a festividade, os preparos para a festividade têm sido bons. Até o momento, está tudo pronto para as festas. Exatamente. A grande festa que nós teremos no dia 11. Exatamente. Está tudo feito em termos de alimentação, Uhum. acomodação, tudo aí. Então nos conta as dificuldades que tem encontrado, o que ainda falta. Olha, um pouquinho da dificuldade é gerir o tempo, porque as correrias não param, sendo que
as atividades são diversas. Recentemente nós estávamos na conferência de plantação de igrejas. Sim, sim. E isso, de certa forma, se não tivermos um certo controle, acaba condicionando muito a nossa agenda. Então, tudo mostra que dia 11 aqui a Igreja Presbiteriana Fiel estará mesmo abarrotada. Com certeza. Vai ter comidas e bebidas. Pois é, pois é. Deus seja louvado por isso. E como diácono aqui da Igreja Presbiteriana, antes de tudo gostaríamos de saber se é diácono já há quanto tempo? Sou diácono já há alguns anos, batizado em 2021. 2021. 2022, como diácono, desde 2022 como diácono. Então já lá se vão uns bons 2 anos. É o presidente da junta diaconal? Não. Quem é o presidente da junta diaconal daqui da igreja é o diácono Edgar. Diácono Edgar. E como tem sido a recepção ou ajuda prestada da junta diaconal perante a igreja, os membros da igreja nesse caso? Junta diaconal, normalmente, como recentemente eu estava na conferência sobre plantação de igreja, e aí um dos preleitores ou palestrante dizendo que a igreja a sua missão como diaconal, ou seja, é de servir. Então, nossa missão sempre é servir a igreja no que precisa e em questões de organização ou seja, ela praticamente é a nossa casa também. Então, sendo a nossa casa, então nós temos que deixar tudo pronto para que o culto aconteça de formas sem ter interferências e de formas organizadas, como nosso Senhor é um Senhor de ordem e organização. Claramente. Então, nesse caso, a junta diaconal daqui da Igreja Fiel tem prestado apoio aos necessitados lá na igreja. Nesse caso, os órfãos, como a Bíblia nos diz. Exatamente. As viúvas têm prestado apoio nesse sentido. Sim, tem. De que forma é esse apoio? Apoio espiritual, apoio financeiro, apoio moral? Certo. Tal como tu disseste, esses são os apoios que nós temos prestado. Mas esse lado tá mais ligado ao lado do coisa com o Diácono Prata. Diácono Prata, sim. Meu querido Diácono, muito obrigado Obrigado, pelas breves considerações aqui. Obrigado. E que Deus possa abençoar. Amém.